Vamos lá, gente, mais um podcast da nossa conta. Hoje eu estou com uma convidada especial, uma amiga pessoal, minha amiga Ale, mas eu tenho que chamar ela aqui de Alessandra Meira, com dois A, né, que você botou? É, Para ficar a numerologia pediu. numerologia que pediu, maravilha. Ela é fisioterapeuta transpessoal sistêmica. Acertei, Isso. Lê? É, Seja muito psicoterapeuta bem-vinda. transpessoal, Por exatamente. favor, você está aqui no nosso podcast, nossa conta, né? Consciência Cidadã. Por favor, você está em casa. Primeiro, né, agradecer a honra de estar participando, né, desse podcast e principalmente estar envolvida nesse projeto que é o Marsúpio, Ah, ótimo. né, que é maravilhoso. Então você já vai antecipar. Vamos lá, gente, que eu vou explicar o que é que ela está Eu já estou colocando. querendo até Eu a quero primeiro mensagem. conhecer ela. Me fale um pouquinho Pronto, quem vamos. é você, o que é que você Pronto. está fazendo, para que as pessoas comecem a entender, né, e tocar o barco. Porque é importante a participação. Nossa, mas a intenção nossa aqui não é só a doação que vocês estão fazendo e fazem Sim, mesmo para esse movimento Via Cidadã, movimento de consciência, para essa transformação do Brasil. uhum, Mas precisa entender qual é, né, o trabalho de cada um de nós, porque eu digo todo santo dia, né? A gente sim, faz mais, né, do que o lado profissional, a gente também se doa e acredita que através da nossa união que a gente pode transformar o nosso país. com certeza. Diga aí, o que é psicoterapeuta Psicoterapeuta transpessoal transpessoal sistêmica. sistêmica? Bem, né? Eu venho do mundo corporativo depois de 20 anos trabalhando, né, uma empresa multinacional, e chegou um momento que não fazia mais sentido para mim, e aí eu decidi, né, fazer uma transição de carreira, fiz uma transição aos 50 anos e migrei para psicoterapia transpessoal sistêmica, que é uma pós-graduação, né, que trabalha com autoconhecimento, a gente trabalha com o pilar, né, de saúde mental, que é o que eu trago, né, aqui para vocês hoje. E a transpessoal sistêmica, a gente vê o ser humano como um ser integrado, corpo, mente, espírito, energia, e é nisso que a gente trabalha, né? Hum. Desenvolvendo o autoconhecimento, né? Identificação de crenças que travam a gente, que bloqueiam, às vezes, um avanço, né? É uma coisa que a gente trabalha muito aqui. E todo esse arcabouço que a gente tem dentro da transpessoal sistêmica, que a gente trabalha com reprogramação mental, a gente trabalha com PNL, com constelações sistêmicas, com tarot terapêutico. Então, Maravilha. é um bate-cinto que a gente tem de ferramenta, né, que a gente Então é pode importante. No mundo que nós aplicar. estamos vivendo, né, nesse momento que a gente está vendo no nosso país, principalmente, e dentro da proposta que a gente tem, tanto na Associação Comercial da Bahia, né, agora tendo na frente no alto uma mulher, né, Isabela Soares, Sim, fazendo um trabalho belíssimo também com esse espírito que ela tem também, exatamente associativista, e exatamente, que tem a ver com o terceiro setor, né, com a participação, com a consciência de cidadania participativa, que é o que a gente defende. A gente então vem desenvolvendo, a gente com a Fundação Paulo Cavalcante, vem desenvolvendo também um trabalho que é o trabalho de acolhimento, né, a um empresário raiz, que eu chamo, empresário informal. sim, A gente acredita que a gente, com certeza absoluta, transformará nosso país no momento em que a gente compreender que é política pública, né, que deveria ser abraçado por qualquer presidente da República, por qualquer governo, sim, seria transformador, principalmente para um país como o nosso e principalmente para o estado da Bahia, que é hoje é o estado brasileiro com o maior número de assistencialismo. sim, Nós temos mais assistencialistas, pessoas assistidas por programas beneficiários da com Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada, né? Como sim, pessoas produtivas. Além desse problema que a gente tem, nós temos também na Bahia um percentual de informais, sim, né? Muito muito. grande na Bahia. Então você veja, você tem uma maioria da população brasileira, da baiana ativa, brasileira também enorme, né? Sim, Eles argumentam em torno de 39%, mas esse número não é verdadeiro. Esse número ele esconde exatamente as pessoas que não estão buscando emprego, né? Que é uma forma de esconder-se, jogar para debaixo do tapete a realidade do exato. país, né? Sim, Então veja bem, é importante eu fazer esse esclarecimento para vocês. É importante vocês entenderem que
quando a gente diz que você está em um Estado democrático de direito, quando você diz que existem órgãos fiscalizadores e controladores, você está falando, quando você tem um país que hoje amarga, um país que tem a segunda ou a primeira maior carga tributária do mundo. Quando você tem um país em que entrega a reciprocidade dos seus serviços públicos é uma das piores do mundo, né? Então a gente está vivendo uma crise que a gente não pode deixar de enfrentá-la. Exato. Então, o que a gente está buscando aqui, e aí eu digo a você que é essa questão, quando a gente escolheu o programa Marsúpio, o programa Marsúpio, que é o projeto de acolhimento do empresário informal, Sim, né? De a gente efetivamente trazer essas pessoas para a formalidade, mas mais do que isso, a gente dar autoestima cidadã, a gente exato. fazer com que realmente o que a gente chama de dignidade humana seja praticado. Ou seja, como a gente fala muito aqui, e a Isabela fala muito bem também, não se pode falar em sustentabilidade sem se falar em dignidade da pessoa humana. Então, você não pode falar que você tem um país democrático, com a democracia amadurecida, onde você tem órgãos públicos fiscalizadores e controladores que vão fiscalizar e controlar de uma maneira bastante rígida uma Sim, minoria dos exato. brasileiros. Sim, Então, que democracia é essa que você tem uma maioria que não tem sentimento de pertencimento à nação? Então, exato. este é o grande problema. E quando a gente então traz esse programa Marsúpio, que é o acolhimento, Marsúpio é o canguru, gente. É, Marsúpio é o que leva o filhote vivo na sua barriga. Ele acolhe, ele protege. E é isso que a gente entende, que o empresário raiz é aquele informal que sai para trabalhar todo dia sem pedir nada a ninguém. Ele não tem obrigação trabalhista, ele não tem carteira assinada, ele exato. vai ganhar o pão dele, da família dele, todos os dias. E nós percebemos que também é uma característica, que o assistencialismo, o dinheiro da Bolsa Família, ele serve também como complementar à renda desse informal. Então, veja bem, o Sim, que é que nós estamos falando quando a gente vem e procura a Alessandra Meira, com 2A, certo? Para que participe, né, como você participou, voluntariamente, para atender, né, as mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador, dar atendimento psicoterapeuta, é isso que chama? Como é que é? atendimento terapêutico, né, Terapêutico. do pilar da saúde mental que a gente trabalha, que está dentro, né, incluso dentro dos serviços do Massúpio. É esse o nosso bate-papo de hoje, gente. É por isso que a gente, quando fala de consciência cidadã e é da nossa conta, a gente precisa entender como que a gente pode construir a porta de saída do assistencialismo. Ale, o que é que você acha, o que é que você pensou, o que é que lhe motivou a você querer participar desse programa? Primeiro, né, quando você me apresentou o Marsúpio, que trouxe, né, tudo que o Marsúpio oferece hoje, né, porque eu vejo que ele tem uma infinidade de benefícios, sendo que não é um programa, né, como você mesmo trouxe aqui, é assistencialista, ele é emancipador, Boa. né? Então, dentro do Marsúpio, o que eu vejo hoje, né, que as pessoas que estão integradas ao programa, elas têm treinamentos, têm cursos, têm serviços. Então, é todo um kit de ferramentas, né? Mas não é aquela coisa de estou te dando na mão, né? Não estou te dando peixe, eu estou te ensinando a pescar, né? Eu Parece digo assim, clichê, mas o é assistencialismo que eu verdade. falo. O assistencialismo é quando você dá o peixe. O que ele faz, ele dá a vara, que o pessoal fala, é quando você financia, como o BNB financia, o informal. Ensinar a pescar, que seria a capacitação que o Sebrae faria se ele não fosse informal, que o Sebrae faz a partir que a pessoa Se é torna formal, formal. exato, E o quarto, que é isso aí que a gente está vendo, que é o acolhimento, é que junta tudo isso, mais o que exatamente. você acabou de falar. A dignidade, pílula de autoestima Pois é, cidadã, ou seja, sentimento de pertencimento, como você falou, emancipação. Você falou muito bem, gostei dessa palavra. sim. Paula Máquina. E, né, dentro desse processo todo, né, das mulheres, eu trabalho, né, diretamente, nessa questão da saúde mental, desse destrave com essas mulheres, é muito essa questão que para mim é muito impactante, a questão do não pertencimento,
né, que elas vêm, elas conseguem iniciar todos os processos e chega um momento que elas travam, justamente por causa de crenças, é uma questão cultural mesmo, de que você não pode chegar naquele lugar. Quando você fala trava, só para a gente entender, essa trava que você fala, no sentido, elas não continuam porque elas acham que não nasceram para ser ricas, para se darem Isso. bem, para ser empresárias, para... Exato. Elas não se veem nesse lugar, né, de serem empreendedoras, Então, o sentimento se de pertencimento que eu apropriando. falo tem muito a ver com isso. Totalmente, totalmente. É um dos maiores entraves, né? E quando elas tomam consciência de que elas têm esse poder e que elas têm esse direito, né? Porque vem muita crença familiar também, né, envolvida nisso. Você não pode. E para elas, né, eu atendo, a gente vem fazendo esse acompanhamento não só do processo terapêutico, como de um processo de mentoria também dentro do programa, onde eu oriento como desenvolver o seu negócio também, né, dentro de tudo que elas trazem de ferramenta. É aquela coisa, a minha família é como se eu desonrasse minha família se eu prosperasse. Então, a maioria tem mais medo de dar certo do que de dar errado. Rapaz, isso é muito, muito importante, muito surpreendente, né? E muito real, né? Ou seja, então eu gostaria de que a gente... Isso é importante, quer dizer, olha que eu estou entendendo, gente, se eu consigo entender isso. A gente está dizendo o seguinte, que é como se eu tivesse nascido para receber auxílio, ou para receber Bolsa Família, ou para ser assistido, mas eu não quero dar certo, porque isso... será que Isso vai me efetivamente... elevar para um outro nível. E esse outro nível vai me afastar do meu... É como se eu negasse a minha origem. Então, é fazer ela entender que ela não está negando a origem dela, ela está simplesmente dando um passo, passando de nível, né? E isso ela liberta quem... toda essa questão, né, de crença da família e de quem vem também, né? Que ela Das puxa os próximas outros como gerações, exemplo. exatamente. E é trazer essa consciência de participar, como eu entro no individual e eu participo do coletivo, que a partir do momento que eu me permito a empreender, que eu recebo o que tem, né, tudo isso que eu recebo dentro do Marsúpio, eu consigo aplicar e eu vou fazer uma diferença no coletivo. Mas é muito difícil elas se dissociarem, às vezes, dessas crenças que limitam. Porque eu não mereço, porque eu não posso ter, né? O ter mesmo, a questão do dinheiro, às vezes, ainda é uma crença de dizer, será que eu posso? Às vezes eu tenho um produto, mas eu não consigo vender aqui. E eu disse, a gente tem que furar a bolha. A gente vai vender lá fora. Fora, né, do perímetro dela. Olha como é importante essa nossa podcast de hoje, essa nossa conta, né? Está ficando um podcast mais profundo, que é interessante. É por isso que eu digo que o programa Súpio, ele não é só um programa de assistência, um programa de querer fazer o que todo mundo vem fazendo, o mesmo. O que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de emancipação, é emancipação individual de cada pessoa na mente. Quando a gente fala aqui, efetivamente, que a gente precisa resgatar o amor próprio, a autoestima, Sim. sabe? Não é só autoestima cidadã, não, autoestima também. Ou seja, você pode ter uma baixa autoestima e você... Isso, e tudo isso está ligado a essa questão de não pertencer, né, de não merecer. A autoestima é extremamente baixa. Então, o que você coloca é o seguinte, que a gente no programa SUP, você dá educação, de alinhamento de alfabetização, você dá digitalização, você dá educação financeira, você Sim, vai com o consultor, é uma questão híbrida, né? Vai com o consultor para a casa da pessoa para identificar como é que ela vai trabalhar melhor os seus produtos, formaliza ela, paga o DAS-MEI dela, tornando e-MEI, paga o imposto dela durante o período, sim. até que ela se sinta pronta, né, para que ela bata no peito e diga, como muitas já disseram, agora eu sei quem eu sou, eu não sabia o que eu era, mas agora eu sei o que eu sou. Exato. É Agora eu uma estou com fala. pescoço grosso, não vem para cá quem É, falar de minha empresa, não. Quer dizer, a transformação é que nós temos que ter que tocar, entender, não é só dar o dinheiro, não é só dar assistência, ou seja,
Porque você começa a achar que é normal eu receber aquilo ali, Sim. estou como os outros estão, né? E o pior, que eu acho interessante, Ale, que esse papo, essa conversa agora é interessante. Olha que eu falei hoje. Hoje eu estava nos 60 anos do aniversário da Federação da Agricultura. E eu participava da mesa e eu não poderia deixar de falar, 60 anos de uma federação e do agro, né? Uhum. E estava lá o presidente que foi reeleito, João Martins, que foi reeleito por unanimidade, e Humberto Miranda lá. E eu dizendo o seguinte, eu falei uma coisa que eu acredito. Você veja, eu vi o final de semana uma professora, amiga minha, dizer na mesa Uhum. que a colega dela, que é professora também, pós-graduada, 2 vezes, que está em casa e que não quer sair de casa porque ela tem um problema com o filho e que ela não quer sair de casa porque ela disse, pô, na soma do que meu filho ganha, do que eu ganho, dá 5.000 reais. Então ela recebe da Bolsa Família e recebe um auxílio. Mas dá 5.000 reais. Eu vou sair de casa para trabalhar para ninguém? Olha bem, óbvio que eu deixo bem claro isso porque eu fico muito preocupado que as pessoas são maldosas e querem fazer corte só para dizer assim, Paulo é contra o assistencialismo. Paulo não é contra o assistencialismo. Paulo, ao contrário, Paulo reconhece como princípio básico a Constituição Sim. Federal Brasileira, e na Constituição Federal Brasileira, nosso pacto constitucional está lá o associativismo. Está no artigo 170 também da função social da empresa, o assistencialismo. Então, eu não sou contra. Sim. Só que assistência vem de assistir momentaneamente, não vem de Exatamente. ser modo de vida, não é concurso público, não é emprego, é transitório e você tem que querer sair. O que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo o amor próprio, estão achando que ser sabido, ser oportunista, Sim. e esta falta de inteligência, de amadurecimento da inteligência cidadã, né, que eu estou lançando dia 21, Sim. outro livro, da inteligência cidadã, leva a ela a achar que eu não. Alguém está pagando para mim, como alguém fosse o Estado, como se o Estado pudesse pagar sem a produção nossa, que Exato. gera riqueza para pagar o funcionário público, os juízes, o Ministério Público, todos que são necessários, que são essenciais, necessários para o serviço à população. Mas no momento em que a pessoa diz assim, mas eu estou ganhando 5.000, eu boto em redes sociais, eu vou trabalhar para patrão? Eu vou sair de minha casa para poder buscar emprego? Pois é, aí falta, né? Achando vantagem, Ali, ela esqueceu de uma coisa que eu achei muito boa, minha argumentação, que eu disse lá hoje, lá no Sim. Congresso. Disse, olha, gente, vem cá, Irmã Dulce, vou para a religião, Ali, você está se doando? Não, Irmã Dulce, ela trabalhava muito para ajudar o próximo. Virou a santa, um grande hospital. Ela trabalhava buscando dinheiro, recursos para ajudar os pobres. Vamos a doutor Norberto Odebrecht, fez 60 anos da sua fundação. Doutor Norberto já morreu, faria 105 anos, se estivesse vivo. Sim. Doutor Norberto trabalhava e ela tinha uma palavra, gente, que a gente não pode esquecer ali, que era o seguinte: espírito de servir. Era rico, tinha sua fundação e se doava. Você vai para vários outros que a gente pode fazer, que você lembrar agora, Amigos do Bem, todos, como é que se diz? Várias e várias ações de pessoas que se doam, trabalham muito. Então, gente, o que eu quero que a gente resgate, é, se você não quer trabalhar para um patrão, trabalhe para você mesmo. Mas se você não quer trabalhar nem para você mesmo, trabalhe para ajudar o próximo. Há um mais necessitado do que você. Você tem que sentir com vergonha de você receber e não dar a reciprocidade. Pois é, falta o equilíbrio, né? Entre o dar e Vá receber. trabalhar para os outros.
Você entendeu, Ale? Sim, Então, a gente se perdeu, a gente está vivendo um abismo de um colapso moral e principalmente de vergonha. Ou seja, gente, ter moral, ter honra, não é luxo, não. É princípio seu, você se sente melhor. Porque não existe, a fórmula não se sustenta ali. Você não vai conseguir pagar o assistencialismo. Então, essas mulheres, professoras, pós-graduadas, e não importa. sim, Mas esse pensamento, ele se está alastrando como uma epidemia. O oportunismo, isso é horrível, não vai se sustentar. E aí o pior, essas pessoas não vão saber nem fazer depois, né? exato. E o que você está buscando, fazendo isso aí, achando isso no seu lado ao lado psicológico, é o mais importante. O que é que você acha que está acontecido? Você tem visto o resultado? Com as meninas, que eu chamo de minhas meninas, né? É a questão Suas de meninas. trazer a autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que acontece com a minha vida e o que não acontece também. E quando você recebe e você não traz, né, esse retorno, eu estou me acomodando. Onde está minha participação no coletivo, né? Eu sou só eu, então eu vou receber, vou ficar aqui em casa sem fazer nada e dane-se o Não, mas resto. eles trabalham, né? Elas É, trabalham. Entende? Porque essas sim, mulheres, e a maioria do projeto é para trabalhador informal. O que nós estamos falando é o seguinte aqui: tem aqueles que nem fazem isso, né? Que é diferente, né? sim. Né? Porque Mas nós estamos atendendo aqui estão trabalhando, né? sim, eu trabalho, mas eu preciso trazer isso de volta para a sociedade, né? Como um retorno. Eu não posso me acomodar só aos 5.000 que eu ganho. Eu posso fazer algo mais. Eu posso ajudar alguém. Eu posso movimentar, porque a partir do momento que eu me envolvo no coletivo, todo o meu entorno muda, né? Seja fomentando a economia local, seja contribuindo com um com o outro. Então a gente traz dentro do Marsúpio, né, eu nesse meu pilar de saúde Claro, não, pode mental, falar o nome. é um comprometimento com a sociedade mesmo, que a partir do que eu faço, eu consigo impactar outras pessoas, né? Se eu consigo alavancar o meu negócio, eu consigo contratar pessoas, eu consigo, Boa. né, Pagar imposto. envolver, pagar imposto, eu consigo envolver outras pessoas, né, e incentivar também que essas pessoas se Ser formalizem. a porta de saída do assistencialismo. Mas Exatamente. mais do que a porta de saída é deixar de receber. Mas a porta de saída é quando você se liberta emocionalmente, psicologicamente, quando você se sente capaz, como você falou, de quebrar, furar essa bolha e ficar rica, e ganhar seu dinheiro, e empregar as pessoas e Se sentir ajudar a sua inserida, família. né, no todo. Então, quando a gente trabalha muito, e eu vejo, né, hoje eu vejo que as meninas, que eu digo que são minhas meninas, se movimentando, olhando para o negócio, porque muitas são muito talentosas mesmo, elas têm produtos de qualidade, porque eu já tive a oportunidade de experimentar, Uhum. eu mesmo faço minhas encomendas, aí as meninas mandam para mim, e é um produto de qualidade, é um trabalho bem feito, mas existe aquele medo, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir vender isso? A gente tem uma agora que vai fazer um lançamento, né, da coleção nova, eu É. ajudei ela, né, na questão da mentoria, de como se organizar. Então, eu tenho todas as ferramentas, mas como eu uso isso? Então, a gente ajuda também, através do destrave e de entender, né, que eu preciso estar bem para que meu negócio também esteja saudável, delas alavancarem e dizerem, poxa, eu posso, eu consigo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho isso, porque a gente sabe, né, que a questão financeira é muito comprometedora também, né, principalmente Claro. dessas mulheres, né? Então, o que é que a gente fala? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Às vezes falta dinheiro para um insumo, né? Mas veja bem, no programa Supro também existe exatamente, que é o que eu insisto, Uhum. é a possibilidade, né, do aplicativo, tem um aplicativo que fala por voz e tal, a possibilidade dela buscar e assessorias para buscar esse Exatamente, dinheiro. Então exatamente. existe também, como Eu diz vi que existe, como né, diz até a questão de financiamentos e tudo exatamente, mais. Esses financiar. incentivos, Exatamente, né? financiar e ela pegar o dinheiro. Aliás, fizemos uma parceria muito rápida com essa piloto, que é um pilotinho, Sim, das mulheres do subúrbio ferroviário. É importante deixar claro, dizer que nós aqui na associação fizemos essa parceria com a Associação Comercial da Bahia, fundação com a associação. Nós queríamos atender 100 mulheres
apenas 13 quiseram participar, mesmo você dizendo tudo essas vantagens, porque elas Sim, não queriam perder a Bolsa Família. sim, Nós só descobrimos isso depois, porque o piloto, né, o Haddad, descobriu que era essa a sim, causa, a gente não sabia que essa causa era tão importante assim, a gente descobriu isso depois, então eu estou falando por conhecimento de causa, por ter vivenciado, por ter vivido o piloto e vi que elas tinham essa questão. Tivemos que começar a mudar a abordagem para mostrar que a pessoa não perde a Bolsa Família só depois de uma determinada renda. Mesmo assim, só depois de 5 meses que 56 dessas mulheres voltaram para querer participar do programa, que vai ser agora nessa nova etapa. sim, E essas 13 que ficaram, que receberam todo esse atendimento, em um determinado dia, alinhando com o Banco do BNB, nós fizemos um dia de trabalho com o Banco BNB, que tem o Crédito Amigo, que sim, tem o sim, empréstimo solidário, e um dia o banco, sentando com 13 pessoas, emprestou R$ 10.000. Quer dizer, então, atende a elas, que não adianta fazer sem financiamento, com exato. orientação, que pode ser um parceiro do Banco do Nordeste, pode ser o Banco Bazem Bahia, qualquer banco pode fazer esse trabalho desse, de financiamento, o próprio Estado pode fazer esse trabalho do financiamento, para poder desenvolver esse trabalho do financiamento para eles tocarem o barco, da mentoria que você está querendo colocar, porque também tem a mentoria que pode ser dada e já está se reinventando a roda, o que o Sebrae faz, que é um trabalho fantástico também, lindo. As associações de classe, não é só a associação comerciais, não. Todas, é o agro, é o comércio, é o serviço, é a Brasel, o Centro de Combustível, seja quem for. Uhum, É importante acolher, é entender esse programa como de transformação, sim. entendeu? E aí eu lhe perguntaria o seguinte: dessa experiência que estamos vivendo, você teria alguma coisa para dizer, Paulo, eu acho que a gente poderia melhorar isso ou aquilo em termos dessa análise? Ou Ó, você. só fazendo um gancho com o que você Tá, trouxe, né? A questão, elas sabem que tem esse financiamento, e tudo, mas às vezes entra o medo é. de assumir. E será que eu dou conta? E aí a gente trabalha nisso, dá conta sim. Porque para você conseguir avançar, você vai precisar se arriscar em alguns momentos. Né? Claro, com tudo, com muita estratégia. E aí elas se convencem. E aí você trabalha a autoestima. Aí você trabalha, né, o pilar do pertencimento. Todas essas coisas que trazem esse bloqueio para que elas realmente elas entendam que elas podem dar esse passo. Mas tem uma coisa ali que é interessante aqui agora. Veja bem, se você for para o Banco Nordeste já tem empréstimo a informal, né? O empréstimo solidário. E o Banco do Nordeste já tem empresários que já quebrou esse medo, já está na terceira etapa de financiamento. O que falta a eles é talvez esse outro exercício, né, da formalização do sentimento de pertencimento. Então, existem várias subetapas dentro desse nosso Sim, trabalho são várias camadas, que vão exatamente. ser descobertos durante esse nosso exercício e nossos experimentos, nossos pilotos. A gente vai Né, é ouvindo todo um laboratório que a o gente está laboratório. Se você pega agora a vivenciando. escola de economia, que até eu estava conversando com a escola de economia, a faculdade de economia, que eles têm um programa se eu não me engano, é Jovens Empreendedores, se eu não estou enganado, acho que é Jovem Empreendedor da Economia, a faculdade de economia, acho que é Jovem Empreendedores Jovens, eu estou danado para esquecer, mas eu acho que é isso. É Empresa Júnior. Boa, obrigado. Empresa, que é nossos, eu tenho meu chat CPT aqui do lado. Obrigado, Miquel. Então, olha bem, Empresa Júnior. E a gente estava falando com o presidente o Mário Lopes, presidente, já esteve aqui com a gente, presidente da Associação dos Ambulantes da Rua Chile, tal, cidade alta aqui. Ora, olha o que a gente está buscando. Você tem uma organização, um presidente da Associação de Ambulantes, né? Óbvio que a gente está atrás de fazer essa parceria, porque você vai trabalhando as etapas e vai resolvendo. Se você tem 55% de informalidade, e se você conseguir trazer 10%, você passa para ter 45%. Sim, Você tem uma maioria formais. Agora imagine o que você falou, esses 10% representando para as pessoas que estão vendo eles, que deu certo. O efeito multiplicador disso. sim. E eu vejo um avanço muito grande, porque as que eu atendo, né, todas estão dando o próximo passo. Né? Como é importante elas se sentirem
né, com Acolhida, autoridade, isso, acolhida. principalmente o acolhimento, que o Marsúpio traz isso de uma forma impecável, né? E elas falam muito sobre o Marsúpio dessa forma, né? Como vocês trazem todas essas ferramentas mesmo, todo esse cuidado, né, do carregar e dizer agora tu pode andar, Agora ande sozinho, né? agora se vire, você está Dá medo. pronta. Aí é o que eu digo, é assim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Ai, mas Ale, será que vai ficar bom? Será que vai? Vai, vambora. A gente precisa tentar. A gente só vai entender se vai dar certo se a gente tentar, É isso aí. né? Vai errar, vai tentar de novo, vambora. Eu E, tenho vários exemplos como e, esse. e eu vejo assim, né? Elas num desenvolvimento, uma empolgação. Tem dias que estão mais motivadas, tem aquele dia, ai, Ale, mas vamos, o que é que tá faltando? Ah, eu tenho só isso, eu não sei se vai dar. Eu digo, com o que você tem? O que é que você precisa? Eu tenho isso, isso e isso, pronto. O que você não tem, como é que você vai buscar? Então a gente vai criar estratégia para você buscar o recurso para você conseguir finalizar isso. E aí elas vão, né? A gente faz meio que mapa mental, todo porque além de psicoterapeuta, eu sou mentora, né? Ah, Então eu ajudo também elas estruturarem o pensamento, que é a parte, né, de a negócios e mentoria tudo, é como? É para você fazer com que elas, exatamente, o mapa mental, para fazer elas a entenderem questão e da. criarem estratégias, né? Vocês não trazem um plano de negócios, né? Todos esses suportes de treinamentos, de precificação e tudo. Ai, Ale, eu entendo como é que é a precificação, mas eu fico com receio de botar o preço. Eu digo, a gente não está falando só de preço, a gente está falando de valor. Boa. Então, qual é o meu valor? É o valor do meu produto agregado com o que eu faço, o meu tempo. Você está Essa, colocando vida tem, naquilo. tem, tem eu acho que um dos melhores modelos que até agora a gente tem vários, não é? Mas um que é bem característico foi aquela do terços de trufas, né? Sim, Que ela até veio aqui, deu o governador Jerônimo que estava aqui e recebeu, todos que estavam na mesa receberam os terços de trufas, que era o trabalho do Adriano, né? sim. Câmara, Adriano, maravilhoso. que ele Adriano se dedica bastante também, e ele gosta, né? Ele faz com É, amor, ele é. quer, ele chega Ele lá é e vai, dedicado, ele se envolve se mesmo. envolve. Então, o que acontece? E isso tem que ser, o que eu falo todo dia, tá aí. É trabalho, gente. O cara diz assim, é voluntário e faz com amor, mas é trabalho. O cara está gastando o tempo dele, está gastando, né, o tempo e a Exatamente. energia dele para isso, então está se doando. Vamos lá. Então, e quando ele viu a questão dos alagados, né, aquela história muito legal, da igreja dos alagados, né, e ele fez a relação que você falou de valor, que naquela igreja passou três santos, né, Irmã Dulce, Maria de Calcutá e o Papa João Paulo II. E que a mãe esqueci o nome, pô, meu Deus do céu, vai me matar, me perdoe. Estava lá fazendo os textos, ele faz texto, também faz. Então ele pegou os textos de Irmã Dulce e ela faz as trufas, que são maravilhosas. Sandra, eu E acho. ele juntou um kitzinho, textos e trufas, e só que os textos são benzidos, Sim, né, pelo padre, que benze de três da igreja. Então ele criou essa história, que criou o valor, né? Criou a exato. história. Isso E tem é isso que eu preço. digo, você não está vendendo um bolo, você está vendendo a experiência afetiva da pessoa se experimentar e sentir o gosto da infância. Você não está vendendo um terço, você está vendendo uma história, um texto que foi benzido, que tem todo um contexto, É né? isso aí. Então, é agregando valor ao seu produto. É isso aí. Há Você faz a uma que diferença, fala corre atrás, vai ganhar dinheiro. exatamente. E Tem é a isso aí. sandália. Então, você não está fazendo só a sandália, é sua arte. Pode ter alguém fazendo igual, exatamente igual a sandália, mas o que você coloca de valor ali, de emoção, de energia, e como você apresenta o seu produto, vai fazer total diferença na hora que você for vender. Então, às vezes ela fala assim, ai, mas será? Eu disse sim. E aí, né? É outra postura. Elas começam, às vezes, as Não, sessões de elas mudam até terapia. a aparência. É, Elas ficam né? Tem a das flores maravilhoso. também, que agora, né, inaugurou a nova loja. Então, eu estou vendo um É movimento, isso aí. né, crescente mesmo Ela de fez se aqui, a apropriar. das flores, você está falando, você que fez aqui o jardim daqui do fundo da Associação Comercial da Bahia, a jardinagem, a ambiental, fez aqui tudo, ela que fez. Então, tem Bacana. aqui trabalho. Então, cada uma tem seu ramo e cada lugar que ela se apropria ali, ela está crescendo. É isso aí. E aí ela está trazendo essa consciência, ela está Como é que, participando do independente do todo. marsúpio o que você está fazendo lá, quem estiver ouvindo e quiser manter um contato com você, e quiser seu número, e quiser
também gozar do privilégio de ser atendido por você também. Uhum. Você, como é que o pessoal vai, ossa, tem preço, você tem um site, você tem um quê para a pessoa de procurar? Pronto, eu tenho meu Fale. Instagram, né? Porque eu faço atendimentos, né? Presenciais, online, individuais. Eu atendo casais, atendimentos em grupo e eu dou esses suportes, né? A empresas que Também. precisam também alavancar essa Quando questão a sua empresa ali? O meu é Alessandra Meira. Alexandre Meira. Mas eu Meira tenho o meu com site onde é, também. como é que é? Alexandre Meira? Alessandra- Pode botar aí embaixo, Alexandre. O meu Instagram é Alessandra Meira A, terapeuta, Meira, como é que você vê? com 2 As. Meira. Meira, Meira. 2 As Tá. no final. Tem o meu site, que é alessandrameira.com.br, que eu lancei hoje, Ah, no barato. site. E tem, né, o Facebook também, que é Alessandra Meira. Tá. Aí se precisar entrar em contato com você, O você WhatsApp pelo meu Instagram, eu tenho lá, né, na minha bio, eu tenho o número de WhatsApp, que a pessoa pode entrar em contato diretamente comigo. Pronto. Eu fui coautora de um livro também, Mulheres que Realizam Sonhos, que eu acho que tem muita conexão Você também. trouxe ele não, né? Não Você trouxe, mas eu vou levar para o encontro com as meninas, o próximo encontro presencial que a gente fizer, Mulheres que realizam sonhos. Maravilha. Eu fui coautora. Você não falou que você era coautora de um Pois livro? é. Aí eu tô entrando na mesma vibe aqui que você. Não cheguei nesse nível ainda, mas vou chegar. Já né? chegou muito Tô mais. aqui né? destravando para isso também, porque a gente também tem nossas questões, né? Certo. Enfim, são esses atendimentos, faço vivências. A gente até teve uma vivência, né, com as mulheres do Massup, um encontro presencial onde Vocês fizeram encontro presencial? fizemos lá no Mosteiro São Bento. Ah, E foi maravilhoso. A gente fez uma dinâmica bem interessante, todas se envolveram, aí teve choro, teve música, né? Todo mundo ali de mão dada, e foi muito bom, porque é importante que elas sintam a sinergia, né? Porque ali não é concorrente, ali é parceria. Exatamente. Né? É entender que todo mundo é o espírito junto. do associativismo, que eu digo todo santo dia. Associativismo não é concorrência. Exatamente. O associativismo é força. Ali é união, é o fortalecimento do ambiente que onde você vai ganhar dinheiro. Exatamente. Você trabalha todo um ecossistema. O Exatamente. Massup trabalha tudo isso, né? É isso aí. Todo esse ecossistema. E dentro do Massup, dentro do que você traz, né, essa participação do cidadão, né, ativamente, é um pedacinho, é saber que eu vou fazer um mínimo que seja, mas eu estou fazendo o que vai refletir no todo. E eu diria a você, olha, que não é um trazer pedacinho, essa consciência. Eu diria a você o seguinte, que eu estou com consciência e entendendo que não é um pedacinho. É importante, é fundamental. Ou seja, não é aquele negócio, eu estou fazendo minha parte. Não, não é fazendo nossa parte. A gente está convencendo a todos. Exato. A partir do momento que eu assumo, né, que eu entro nessa roda onde eu fortaleço as outras pessoas, eu estou fazendo esse trabalho. E é mais, eu digo, é uma questão, é um desafio grande, eu sei que é. Sim. Porque é um desafio de você mudar uma cultura. Uma cultura, exatamente. Tá? Mas essa cultura pode ser transformada. Eu digo todo dia é o seguinte, pense bem, lembre que há um pouco tempo atrás, a gente quando tinha um filho, davam de presente pra gente um charuto. Você fumava o cigarro, o charuto que seus amigos tomavam cachaça na antessala ou perto do bebê. O bebê, a mulher parida ali com o bebê, estava fumando charuto. Você ia para entrava num ônibus ou entrava num avião, acredite, bar e resta de avião, você fumava dentro do avião. Então, e tem um detalhe disso que é importante vocês entenderem. Veja, antes, essa história é legal, você vai entender ali, ó. Um sobrinho de Freud, estamos falando aqui, ele estudou e viu como influenciar, através da propaganda, da mídia, influenciar a transformação cultural, da mudança. Então ele chegou e criou que em um desfile de mulheres, em 1926, se não estou enganado, se vai enganado alguém de vocês vão me corrigir, mas não tem problema, importante a essência da história. Ele disse que as mulheres acendessem um cigarro durante o desfile, que a chama da libertação. Quando as mulheres acendessem o cigarro, as mulheres lá que estavam se libertando, né? Porque as mulheres, até pouco tempo, não votavam. Sim. Agora nós falamos em feminismo e tal, não pode falar, mas as mulheres estão com você. A chama da libertação. E aí criou uma mudança, porque o tabagismo, o tabaco, passou a ser usado como uma coisa de libertação, de autoestima, de valorização. E todo mundo no passado, você vai pegar o teu amigo meu, que ele é
acho que é procurador, que tem, eu lembro quando ele era novo, ele tinha cabelo também que nem eu tinha, caiu todo, mas ficou careca, mas que tinha uma foto dele arrumada, ele assim na foto, no porta-retrato, ele com cigarro e soltava fumaça assim. Aquilo era o máximo naquela época, quando a gente era novo, eu olhava assim, né, um cara fumando. E depois nós criamos a campanha contra o cigarro, que também deu certo. Veja, ninguém mais fuma em avião, ninguém dá mais presente para ninguém, ninguém mais fuma em restaurante, ninguém mais Exato. fuma. Por uma campanha nacional, uma campanha contra o cigarro que dá câncer. Ora, nós estamos vivendo uma outra onda de epidemia, né? Nós estamos vivendo a epidemia da polarização, da Sim. falta de autoestima, do Comparação. oportunismo, exatamente da guerra, de um contra o outro, dos perdidos, da separação. Tudo bem, chegou a hora, né, de chamarmos, se ele não está mais vivo, não sei se está, mas alguém para pensar em uma campanha nacional para mudar. E o Marsúpio é um programa, com certeza, silencioso, revolucionário. Eu estou Acredito escrevendo e nisso. vou lançar um livro exatamente inspirado no livro do Banco dos Pobres, que foi da Índia, da Ásia, e esse livro inspirou o BNB, o empréstimo consignado, o empréstimo ao pobre. Ora, em vírgula, que não existe pobre. Pobre, para mim, é a questão de subjetividade. Pobre é o contrário, não existe pobre. A gente está em uma situação difícil, mas a gente fica bem. Se você tiver autoestima, tiver orgulho de si próprio, se você souber quem você é, não é a condição financeira que determina se você é pobre ou não. O que faz você ser pobre ou não é ser pobre de espírito, é você ser mau caráter, é você Exatamente. não ter consciência, é você ser um perverso, é você ser um marginal. Isso é ser pobre. Vamos lá, voltando aqui à questão. Então, se a gente não chamar, então, o sobrinho, como eu esqueci o nome dele, do Freud, ou chamar o outro também, porque também até por mal tem, né? Se for para o nazismo, na época de Hitler, existia também o outro cara de marketing dele, o Ministério, não sei o que lá, de Informação ou de Comunicação, que pregava também e justificava moralmente aquele absurdo, o crime, matar as pessoas. Então, ainda bem, a gente pode, porque nós temos condições de sermos inteligentes o suficiente para fazermos a campanha para a transformação do nosso país, para a transformação e dar sentimento de pertencimento e unidade a esse multidão que a maioria no Brasil de informais e de pessoas que hoje não se sentem pertencentes à nação, que não têm sentimento de pertencimento ao país, a si, que não respeita seu pacto social, a Constituição, porque não conhece ele, porque não Sim, oportunizam, nem na escola nós estamos educando as pessoas a se entenderem com seus direitos e suas obrigações também. exato. Minha amiga, Pois é, toda diga essa. mais, fale para mim aí mais alguma coisa para gente tocar o barco. O que é que você não perderia a oportunidade de dizer para esse público que está ali assistindo agora? O que é que você teria que dizer para ele? Seu cliente, seu público, o que é que você diria para ele? Fique à Para o meu vontade, não público, esqueça. primeiro eu vou falar, né, para a Tem questão, alguma coisa para você ler aí para copiar e ver que você esqueceu? Tem? uma coisa que é importante, todo Diga. negócio é reflexo do estado emocional de quem o conduz. Pô, aí eu sabia. Isso foi bom. Pá, é melhor, eu gostei dessa pesca. Veja mais aí que eu gostei. De novo, por Todo favor. negócio é o reflexo emocional, do estado emocional de quem o conduz. Então, Maravilha. eu Diga. preciso, né, se eu não tenho um CNPJ saudável, é porque meu CPF também não está saudável. Então, eu Hum. preciso cuidar da pessoa para que ela consiga, né, tocar o negócio dela. E em questão de sociedade mesmo como um todo, a gente precisa dar esse passo de tentar mudar a cultura mesmo, e a gente vê que é possível, né? Eu preciso fazer a minha parte, o que está do lado, e trazer todo mundo com a gente, como você está fazendo, né? A ignorância às vezes deixa a gente numa caixinha fechada, e a gente precisa abrir essa caixa e olhar e dizer, eu posso, eu tenho condição de fazer isso, e eu participo. A minha função aqui é de modificar também Boa. o meu ecossistema, né? Não é só o outro, que às vezes a gente aponta para o outro, mas eu preciso olhar o que é que eu estou fazendo com o que acontece comigo. É sair desse vitimismo, né? E assumir a minha vida com propriedade, dizer eu posso fazer.
Boa. eu posso dar o passo. Maravilha. Pô. E se você quer destravar, Ah. e se você quer, né, Ah. sair desse lugar onde você não consegue prosperar, onde você não consegue se desenvolver, seja por uma crença, seja por uma limitação emocional, uma codependência, seja com sua família, seja com quem for, busque a terapia. Boa. Porque é um lugar onde você tem espaço, onde você consegue, né, colocar suas dores e a gente olhar para tudo isso, organizar, reorganizar e te dar força, né, fortalecer você para que você dê o passo, para que você consiga se jogar no mundo mesmo. Maravilha. Pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha se tem mais alguma coisa aí. Ah, tem algumas coisas Tem, aqui. você tem dica, porque acabou agora. Eu até diminuo. As outras eu boto mais essa. Ficou espetacular. Algumas frases que eu trouxe, né? Trouxe Algumas umas frases Não importantes. existe negócio sustentável emocionalmente se você está desorganizado. Então, quando o ser se cura, o fazer se organiza e as coisas acontecem. Mas para isso eu preciso me curar. Maravilha. Eu quero outra frase. Deixa eu pescar aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem uma frase importante para mim. Essa é uma Essa é frase que boa. eu gosto muito. Não, essa é Todo negócio é um reflexo Não, do essa estado foi emocional craque. de Essa quem aí é para conduz. chamar, para tocar o barco. Vamos jogar duro. Fui, né? Meu assistente também me ajuda. Que hoje a gente precisa usar as redes sociais, a gente precisa Não. usar saber usar essas ferramentas é a nosso favor, a favor do O Massup todo. é isso. O Massup está evoluindo com voz. Você conversa você tem os seus assistentes todos virtuais. Você tem as vozes das pessoas da Laire, do João, do Edu, todos virtuais existem lá. Você tem a opção de conversar com alguém que conhece seu negócio e lhe ajudar. E ali lhe Só ajudar não e lhe encaminhar. a terapeuta que é real e está à sua disposição. Está aqui ela, vou mostrar a vocês. Aqui, real. Diga, minha amiga, o que é que você te Eu estou tá muito bom? feliz com esse trabalho dentro do Massup, vendo o resultado, né, que eu acho que isso é importante. Tem as questões, né, emocionais, tem as questões particulares que são mais íntimas e sempre a gente está fazendo essa amarração com a questão do negócio, né? Porque elas precisam entender também que um dos motivos da gente estar levando, né, esse pilar de saúde mental também, né, envolve, Você falou aí. né, essa questão É a pessoa que faz a diferença. Não existe negócio sem pessoas. Não existe empresa jurídica sem pessoas físicas. Não existe empresa sem pessoas. Não existe. Então, uma coisa precisa estar muito conectada com a outra, né? Eu preciso estar bem, estar inteira para poder o meu negócio flua. É isso aí. Né? Maravilha, gente. Como vocês viram aí, mais um, né, podcast da nossa conta. Por favor, dê um like, compartilhe, mande para os outros. Toque o barco, que nós precisamos que as pessoas escutem esse podcast, essa importância, é o lado emocional, é o lado que a gente sabe que precisa tanto. Nós estamos vivendo outra pandemia também, que é muita ansiedade, muita depressão, sim. muita gente é insegura, se sentindo impotente, hipossuficiente. E a gente sabe que depende só da gente. Ninguém pode botar você para cima ou para baixo, ou deixar você exatamente onde você está do que você mesmo. Acredite, não tem ninguém que lhe cobre mais do que você mesmo se cobra. Lê? Pau na máquina. Pau na máquina, estamos juntos. Até a próxima, gente. Até. Valeu. Obrigada.